Dezembro chegou. E com ele, uma mudança silenciosa na atmosfera. Quase imperceptível para quem vive no modo automático, mas profundamente visível para quem entende a linguagem sutil das bênçãos. Dezembro não é apenas o último mês do ano. Ele é uma fronteira energética, um portal que separa o que você tem carregado por meses e o que você está prestes a receber. É como se o universo inteiro respirasse fundo ao seu lado, soprando um vento novo, fresco, cheio de possibilidades que antes estavam escondidas, esperando exatamente esse momento para se revelar. Enquanto você me ouve agora, existe diante de você algo que Florence Scovel Shinn chamaria de a chance divina, aquela oportunidade que não depende de lógica, de esforço exagerado ou de circunstâncias externas. É como um cheque cósmico em branco pairando à sua frente, suave, brilhante, flutuando sobre seu campo energético, pronto para receber o número que você escolhe escrever. E a pergunta é simples, quase incômoda. Você vai preencher esse mês com abundância ou vai repetir o ciclo invisível de estresse, medo, falta e preocupação que marcou tantos dias do passado? Porque dezembro tem um poder que poucos percebem. Ele amplifica o que você declara. Se você fala falta, ele multiplica a falta. Se você fala medo, ele expande medo. Mas, se você fala riqueza e fala com autoridade espiritual, dezembro se curva a você. E é por isso que agora, antes de seguir, respire fundo. Sinta o ar entrar. Sinta o corpo desacelerar. Sinta as tensões caindo. Porque hoje você vai aprender algo que não é apenas bonito ou motivacional. É funcional, é espiritual, é poderoso e foi ensinado por Florence Scovel Shinn, uma mulher que entendia profundamente como falar com o universo, como ativar a energia da palavra e como transformar um mês inteiro a partir de um único comando verbal. Talvez você esteja pensando, se dar ordens ao universo funcionasse, eu já estaria rica agora. E eu entendo, a frustração é real. Você pediu, você orou, você desejou, você tentou imaginar, você assistiu vídeos, leu frases, escreveu listas. E ainda assim, parece que algo não engrena, não desbloqueia, não se move na velocidade que você gostaria. Parece que a vida está presa num ciclo de repetições, onde cada mês começa igual e termina igual. Mas hoje você vai entender por que isso acontece. E mais importante, como parar esse ciclo agora, neste dezembro, com uma única frase que você vai aprender ainda nesta abertura. Porque você nunca foi ensinada a dar ordens. Você foi ensinada a pedir. E quem pede, não cria movimento. Quem pede, admite que está em falta. Quem pede, assume que o universo está distante, ocupado, distraído, e que talvez não venha. Mas quem ordena, assume o seu trono. Quem ordena, sabe que energia responde. Quem ordena, sabe que a palavra é lei. Florence Scovel Shinn dizia com todas as letras: nada pode resistir a uma palavra falada com fé. Ela não dizia um pedido com fé, nem um desejo com fé. Ela dizia uma palavra, porque palavra cria comando, palavra cria forma, palavra cria caminho, palavra cria dezembro. E agora você está prestes a perceber algo que pode mudar tudo. Dezembro não responde ao que você quer. Dezembro responde ao que você declara com presença. E declarar com presença é muito diferente de repetir frases soltas na esperança de que algo aconteça. Declarar com presença é saber que existe um mecanismo espiritual por trás disso. Que tudo, absolutamente tudo, o que existe ao seu redor é formado por partículas vibrantes que respondem às suas palavras. Você, seu celular, a parede, o ar, o dinheiro, as oportunidades, os caminhos, tudo vibra, tudo responde, tudo se organiza de acordo com a frequência que você emite. Isso não é misticismo barato. Isso é física básica, é energia em ação, é espiritualidade aplicada, é o casamento perfeito entre o que Florence ensinava e o que a ciência comprova. E dezembro? Dezembro é um amplificador natural desse mecanismo. Por isso, antes de seguir,
eu preciso te perguntar algo quase desconfortável. Quantas vezes você falou palavras de riqueza esse ano? Quantas vezes você falou palavras de abundância? Quantas vezes você declarou coisas que abriram portas em vez de fechá-las? Porque talvez você não perceba, mas a maioria das pessoas passa o ano inteiro reagindo e não declarando. Elas reagem ao boleto, reagem ao preço, reagem ao medo, reagem ao atraso, reagem à falta. E a reação constrói mais daquilo que elas não querem. Porque a energia que sai da boca cria a energia que volta para a vida. Florence sempre dizia: o que você fala, você vivencia. Não existe saída disso, mas existe libertação nisso. Porque se você cria com o que fala, então você também pode criar o oposto: riqueza, bênçãos, prosperidade, portas abertas, caminhos iluminados, falando. E hoje você vai aprender exatamente o que dizer. Você vai aprender a frase que ativa dezembro como se fosse um campo fértil pronto para florescer todos os seus desejos. E eu te prometo, se você disser o que vai aprender aqui, se disser com presença, com consciência e com a autoridade que Florence ensinava, dezembro não será apenas um mês, será um portal. Porque existe uma diferença enorme entre falar para ver se funciona e falar sabendo que funciona. Uma diferença entre falar esperando e falar declarando. Entre falar pedindo e falar comandando. E hoje você entra no campo do comando. Enquanto você respira, algo já começa a se reorganizar. Não é imaginação, é energia respondendo à intenção. A cada palavra que eu digo, sua mente começa a se abrir, seu corpo começa a relaxar, seu campo começa a expandir. E você começa a recordar, mesmo que não conscientemente, que você nasceu com poder espiritual. Você nasceu com acesso direto ao invisível. Você nasceu com a capacidade de decretar. Você nasceu com a habilidade de abençoar o mês antes que ele aconteça. Você nasceu com o dom de ativar dezembro. E agora, enquanto me ouve, você está cruzando essa linha. Está saindo do território do talvez e entrando no território do é certo. Está saindo do território do esforço e entrando no território da palavra. Está saindo da sensação de que o universo te esqueceu e entrando na verdade de que o universo te responde quando você fala certo. Por isso, prepare-se, porque a partir de agora você vai aprender algo que poucas pessoas sabem. Existe uma frase que ativa dezembro, uma frase que abre portas invisíveis, uma frase que reorganiza sua vibração e atrai riqueza de formas inesperadas. E você não precisa entender tudo agora. Basta ouvir. Basta deixar entrar. Basta permitir que dezembro escute você. E quando você disser isso, o universo vai abençoar seu dezembro com riqueza. Agora que a porta energética de dezembro já está aberta, precisamos entrar no coração do ensinamento de Florence Scovel Shinn. Não pela superfície, não como quem apenas repete palavras, mas como quem compreende o mecanismo invisível que faz essas palavras criarem movimento real na sua vida. O primeiro ponto essencial, aquele que Florence repetia para seus alunos até que eles realmente entendessem, é simples e revolucionário ao mesmo tempo. Você não atrai aquilo que deseja. Você atrai aquilo que declara como verdade. O universo não responde a pedidos emocionais, responde a ordens vibracionais. Por isso, tantas pessoas passam a vida inteira desejando riqueza e recebendo mais escassez, pedindo abundância e recebendo mais contas, sonhando com prosperidade e recebendo mais obstáculos. Não porque o universo não esteja ouvindo, mas porque ele responde à energia dominante. E a energia dominante das pessoas é quase sempre reação, medo, dúvida, ansiedade, pressa e falta. A palavra delas não tem raízes, ela se desfaz no ar. E dezembro, sendo um mês amplificador, devolve ampliado tudo o que foi falado e sentido nos 11 meses anteriores. Mas aqui está a boa notícia. Basta um único mês para mudar a vibração de um ano inteiro. Basta uma única frase dita com presença para inverter a corrente invisível que parecia contra você. Basta um único comando consciente para ativar uma força que estava adormecida dentro de você.
E é aqui que entra o método espiritual que Florence mais amava ensinar, porque, ao contrário do que muitos pensam, ela não ensinava apenas frases soltas, mas um mecanismo interno, quase como uma tecnologia espiritual capaz de reorganizar tudo ao seu redor. Esse mecanismo tem 3 passos, e quando você compreende os 3, dezembro se torna maleável nas suas mãos. Fale, veja, liberte. O primeiro passo é fale. E falar, no ensinamento de Florence, não é emitir som, é emitir autoridade. É falar como quem sabe. É falar como quem já recebeu. É falar como quem está acima da situação e não debaixo dela. Quando você fala com medo, a frase vibra medo. Quando você fala com falta, a frase vibra falta. Mas quando você fala como alguém que está sentado no trono vibracional, como ela dizia, então a frase se torna um decreto. Ela flui como uma ordem. Ela tem presença, tem forma, tem destino. Por isso Florence dizia: a palavra falada precede a manifestação. Você não manifesta e depois declara. Você declara e depois manifesta. Isso significa que você precisa falar a frase que ativa dezembro não como quem está pedindo, mas como quem está comandando. Porque o universo somente responde a frequências firmes. Ele não responde ao quem sabe, talvez, vamos ver. Ele responde ao é assim, está feito, eu ordeno. Então, o primeiro movimento dentro de você é interno. É ajustar a voz interior. Não a voz que você usa para conversar com outras pessoas, mas a voz que você usa para conversar consigo mesma. Se essa voz interna é pequena, tímida, encolhida, cheia de dúvidas e memórias de fracasso, sua frase não terá força. Mas se essa voz está desperta, firme, posicionada, consciente, então a frase se torna magnética. Por isso você vai notar que durante esse processo, seu corpo começa a mudar. Você talvez sinta o peito abrir, a respiração aprofundar, a postura se alinhar. O corpo entende quando você está prestes a declarar uma verdade espiritual. Ele se prepara, ele se organiza. Ele sabe que uma palavra alinhada é capaz de alterar destinos. E é aqui que entra o segundo passo. Veja. Visualizar não é imaginar sem propósito. Visualizar é preparar o campo energético para receber aquilo que você declarou. Florence dizia que a imaginação é a tesoura da mente. Ela recorta, molda e dá forma ao que ainda não existe no físico. Quando você declara riqueza e não visualiza, você cria forma sem estrutura. Mas quando você declara e visualiza, você cria forma com fundação. Pense em dezembro como um jardim. A declaração é a semente. A visualização é a água. A frase que você vai aprender ainda nesta sessão precisa ser acompanhada de imagens internas claras. Não precisa ser uma visão perfeita ou detalhada, mas precisa ser viva, precisa ser sentida. Você precisa ver mentalmente como se o dinheiro já estivesse circulando de forma leve, ver portas se abrindo, ver notificações inesperadas, ver oportunidades onde antes havia impossibilidade, ver o mês se transformando de dentro para fora. E aqui está um ponto extremamente importante. Você não visualiza com os olhos, você visualiza com o corpo. A imagem é apenas a porta. A emoção é o sinal. Você pode até visualizar pouco, mas se sentir muito, então o universo recebe sua ordem. A vibração não está na imagem, está na emoção que a imagem provoca. Por isso, quando você visualizar dezembro abençoado, permita-se sentir a leveza da provisão, a expansão da segurança, o calor da abundância, a alegria da surpresa divina. Porque essa vibração é o bilhete que transporta sua declaração para o campo onde ela se materializa. E então, chegamos ao terceiro passo: liberte. Esse é o mais difícil para a maioria das pessoas. Elas falam, visualizam, e então agarram a manifestação com tanta força, tanta ansiedade, tanto controle, que sufocam a própria bênção. Florence dizia que o desejo é uma oração, o apego é um bloqueio. Libertar não é desistir. Libertar é permitir,
é confiar, é entender que a sua parte é declarar, visualizar e vibrar, e que a parte do universo é organizar, alinhar, mover pessoas, inspirar decisões, abrir caminhos, criar coincidências divinas, acelerar processos e trazer a manifestação de forma natural, no fluxo perfeito. Quando você solta, você cria espaço para o universo trabalhar. Quando você solta, você sai da frente. Quando você solta, você permite que dezembro surpreenda você de formas que você não conseguiria controlar ou prever. E é exatamente aqui, neste terceiro passo, que mais vidas mudam. Porque libertar é ato de fé, e fé é a ponte entre a declaração e a manifestação. Você não precisa saber como dezembro será abençoado. Você não precisa saber de onde o dinheiro virá. Você não precisa saber qual pessoa será usada, qual oportunidade surgirá, qual coincidência se encaixará. Você só precisa declarar, visualizar e libertar. E essa tríade é tão forte que quando você realmente a pratica, a energia ao seu redor muda instantaneamente. Você pode até não perceber nos primeiros segundos, mas o campo invisível já começou a recalcular trajetórias, já começou a reescrever probabilidades, já começou a sincronizar eventos. Agora vamos aprofundar esse processo dentro de dezembro, porque esse mês tem códigos específicos. Ele amplifica o que está ativo na sua vibração. Ele devolve em dobro aquilo que você declara com força. Ele fecha ciclos antigos e abre portais novos, e ele responde de maneira quase imediata às frases espirituais ditas com consciência. É por isso que a frase que você vai aprender é tão poderosa, porque ela não conversa apenas com o seu subconsciente. Ela conversa com o próprio campo energético desse mês. Quando você diz essa frase, dezembro responde. Quando você diz essa frase, o mês se curva. Quando você diz essa frase, portas que estavam fechadas começam a vibrar. Porque essa frase aciona um código antigo, um código que Florence ensinava como a palavra certa no momento certo. Mas antes de revelar essa frase, você precisa entender uma chave fundamental. Dezembro não acontece com você. Dezembro acontece por você. Essa mudança de perspectiva pode parecer pequena, mas é gigantesca. Porque quando você acredita que a vida acontece com você, você vive reagindo. Mas quando você entende que a vida acontece por você, tudo se reorganiza. Os atrasos viram proteção. As mudanças viram direcionamento. As surpresas viram presente. Os desafios viram lapidação. A falta vira convite para o novo. A espera vira preparação. E dezembro vira um campo fértil onde a sua palavra ganha velocidade. E é por isso que, a partir deste ponto, você precisa internalizar. Sua palavra cria dezembro. Sua declaração abre dezembro. Seu comando abençoa dezembro. Não existe força contrária capaz de resistir a uma palavra dita com fé e alinhamento. Florence testemunhou isso dezenas de vezes. Pessoas que viviam anos de limitação e que, em uma única frase dita com fé profunda, viram desbloqueios repentinos, dinheiro inesperado, oportunidades caindo no colo, caminhos surgindo onde não havia nada antes. E se isso aconteceu com elas, pode acontecer com você. Não porque você é melhor ou pior, mas porque a lei é universal. Ela funciona para todos que a usam. Mas aqui entra um ponto essencial. Você precisa participar do processo. Isso significa que não basta ouvir. Não basta achar bonito. Não basta concordar. Você precisa ativar a energia dentro de você enquanto escuta. Você precisa respirar fundo, sentir o corpo abrindo espaço para o novo, deixar a mente absorver essas palavras como sementes que vão germinar nos próximos dias. Porque quando você escuta isso com presença, você não está ouvindo um vídeo. Você está entrando em um ritual vibracional. Um ritual de dezembro. Um ritual de riqueza. Um ritual de ativação. E agora vamos trazer o elemento que mais estimula a manifestação rápida. A participação ativa. Quero que você visualize por um instante uma porta dourada na sua frente.
Uma porta que representa o mês de dezembro inteiro, os dias, as horas, as pessoas, os encontros, as oportunidades, as surpresas, os movimentos invisíveis do universo. Essa porta está trancada, não porque o universo quer te impedir, mas porque ele quer saber se você está pronta para destrancar. E a chave dessa porta é a frase que você vai dizer. É a frase que você está prestes a aprender. É a frase que abre dezembro. É a frase que carrega a energia exata da abundância. Mas antes de entregar essa frase, você precisa sentir a vibração dela. E essa vibração nasce de um entendimento simples. Dezembro responde a quem fala com ele. E quando você fala, dezembro ecoa. Florence dizia que o universo é um eco gigante. Ele devolve tudo o que você envia. E se você enviar escassez, ele devolve escassez. Mas se você enviar ordem espiritual, ele devolve ordem espiritual. Se você enviar comando, ele devolve manifestação. E se você enviar abundância, ele devolve abundância em dobro. Então, respire fundo, prepare seu corpo, prepare sua vibração, prepare dezembro. Porque nos próximos minutos, eu vou te entregar a frase que o universo ouve, que dezembro responde, e que ativa a riqueza. Agora que você atravessou a compreensão do mecanismo espiritual, agora que já sentiu seu campo se reorganizando e percebeu que dezembro não é um simples mês, mas sim um portal esperando seu comando, é chegada a hora de unir todo o processo em uma única vibração. Respire fundo mais uma vez, porque o que vem agora não é apenas o final do vídeo, é o início do seu dezembro abençoado. Até aqui, você caminhou comigo por dentro de uma verdade que Florence Scovel Shinn dedicou sua vida a ensinar. A palavra molda o destino. E por mais simples que isso pareça, essa verdade é tão profunda que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem compreendê-la. Elas falam de forma desatenta, reagem a situações sem perceber, repetem crenças de escassez sem questionar, e sem intenção, sem consciência, sem presença, acabam criando justamente aquilo que temem. Mas você não está mais no grupo que cria sem saber. A partir deste momento, você passa a criar consciente. Você passa a criar por decisão. Você passa a criar com a palavra. E agora é o momento de unir tudo. Fale, veja e liberte. Esse é o triângulo espiritual que desbloqueia dezembro. Esse é o código que ativa portas invisíveis. Esse é o mapa que transforma o mês no qual você está entrando. Só que agora, ao contrário do início, você não está mais recebendo essas informações intelectualmente. Agora elas fazem parte de você, estão impregnadas na sua vibração, circulando em sua energia, ecoando no seu campo. Agora você entende por que Florence dizia: a palavra dita com fé é uma espada de dois gumes. Ela corta limitações e abre caminhos ao mesmo tempo. Ela fecha ciclos e inicia milagres simultaneamente. A palavra é sua ferramenta, sua ponte, sua bússola e seu canal. E é agora que eu te entrego a frase que ativa dezembro. Essa frase é simples, direta, mas carrega a energia da criação divina. Ela não deixa espaço para dúvida, não deixa espaço para falta, não deixa espaço para medo. Ela ordena, ela afirma, ela ilumina. Esta é a frase: dezembro, eu recebo agora a riqueza que o universo já preparou para mim. Diga isso em voz alta se puder. Se não puder, diga por dentro. Mas diga como quem assume seu lugar. Diga como quem declara, não como quem pede. Diga como quem se posiciona, não como quem implora. Diga como quem sabe que a riqueza já está a caminho, não como quem espera que talvez aconteça. Porque essa frase não é um pedido, é uma ordem vibracional, é um decreto espiritual, é um comando alinhado com a lei divina da abundância. E agora, enquanto você repete essa frase internamente, algo importante está acontecendo. Pode parecer sutil, mas não é. Quando você diz "eu recebo agora", você remove o futuro, você remove a espera, você remove o adiamento, você traz a manifestação para o presente, e isso muda absolutamente tudo. Quando você diz "a riqueza que o universo já preparou",
Você elimina a escassez, porque você reconhece que há algo reservado, separado, destinado para você. Não é improviso, não é acaso, não é esperança, é certeza. E quando você diz dezembro, você fala diretamente com o campo vibracional desse mês, ativando a energia amplificadora que ele carrega. Agora, observe algo dentro de você. Talvez seja uma leveza no peito. Talvez seja uma calma inesperada. Talvez seja uma expansão suave, uma sensação de segurança, um calor que se espalha. Isso é seu corpo respondendo ao comando espiritual. Não é imaginação, é alinhamento, é vibração, é dezembro se movendo ao seu favor. Mas para que essa frase transforme sua vida, você precisa entender algo vital. Repetir sem presença não funciona. Repetir no automático não cria nada. Por isso, cada vez que você disser essa frase, diga com intenção. Sinta o significado. Sinta a energia. Sinta a riqueza se aproximando como se estivesse dando passos em sua direção. Sinta dezembro abrindo portas invisíveis. Sinta a organização divina trabalhando nos bastidores da sua vida. E agora, com essa frase já plantada na sua vibração, vamos ativar o segundo movimento. Ver. Eu quero que você veja mentalmente um dezembro luminoso. Veja oportunidades caindo em seus caminhos sem esforço. Veja convites inesperados. Veja portas se abrindo. Veja dinheiro entrando de maneiras que você nem imaginava. Veja momentos em que você dirá: não acredito que isso aconteceu justo agora. Veja o mês como um campo fértil onde tudo floresce rápido, leve e naturalmente. Não visualize com perfeição. Visualize com sentimento. Sinta o que seria viver um dezembro abençoado de verdade. Sinta a tranquilidade financeira chegando. Sinta a alegria de receber. Sinta a segurança de saber que nada falta, porque essa emoção é o combustível da manifestação. Respire de novo. Agora chegamos ao terceiro passo. Liberte. Sim, liberte. Solte. Entregue. Não tente controlar o como, o quando ou o porquê. A ansiedade bloqueia. A dúvida atrasa. O controle sufoca. Mas a entrega... A entrega abre caminhos que nenhum esforço humano seria capaz de construir. Florence dizia que quando você entrega, o universo assume a direção. Ele move pessoas, ele cria encontros, ele reorganiza os bastidores. Ele faz o que você jamais conseguiria fazer, usando apenas força humana. Por isso, após declarar e visualizar, entregue. Apenas confie. Apenas permita. Deixe dezembro trabalhar por você. Deixe a energia da abundância circular livremente. Deixe o inesperado surpreender você. E lembre-se de algo que Florence repetia como um lembrete sagrado. O que é seu por direito divino vem até você. E dezembro é o mês que mais acelera esse retorno. Você não precisa correr atrás da riqueza. Você não precisa lutar por ela. Você não precisa implorar por ela. Você não precisa se desgastar por ela. Riqueza é energia. E energia se move em direção ao comando certo. E agora que você tem o comando certo, agora que você está alinhada, agora que sua vibração está aberta, a riqueza virá. Não porque seja milagre, mas porque é lei. Lei da palavra, lei da vibração, lei da recepção. Agora repita comigo por dentro, uma última vez nesta sessão, com toda a autoridade espiritual que existe na sua alma. Dezembro, eu recebo agora a riqueza que o universo já preparou para mim. Respire, sinta, permita e saiba que a partir deste momento, algo começou. Não importa como estava seu ano, não importa o que deu errado, não importa os obstáculos que você enfrentou. Dezembro não é continuação, dezembro é recomeço, dezembro não é saldo, dezembro é semente, dezembro não é repetição, dezembro é criação. E a criação está nas suas mãos, na sua voz, na sua vibração. Se você disser isso todos os dias deste mês, se você disser com fé, se você disser com presença, se você disser com a consciência de quem sabe que foi criada para prosperar, dezembro vai se curvar a você.
O universo vai abençoar seu caminho. O dinheiro vai encontrar você. As oportunidades vão te reconhecer. E a riqueza, aquela que já existe, aquela que já está preparada, vai se manifestar. Porque dezembro não acontece com você. Dezembro acontece por você.